Salve Maria, meu nome é Davi Luzetti e nós estamos aqui para a nossa quinta aula de 33 aulas que nós estamos fazendo para meditar sobre a consagração total, a escravidão a Jesus por meio de Maria. É um método maravilhoso que vem nutrindo a espiritualidade de muitas pessoas e nós estamos nos aprofundando nos seus escritos para formar o verdadeiro exército de Deus dos últimos tempos. Tá? Hoje nós vamos meditar os números 37 e 38 do livro, lembrando que é obrigatória a leitura do livro, tá bom? Tem PDF, né, para quem precisar, mas seria bom todos comprarem, é bem barato o livro, tá? E esmiuçarem mesmo essa espiritualidade maravilhosa da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre os pontos 37 e 38, que fala sobre as consequências dessa devoção. Então, o que vai acontecer com quem viver essa devoção? Vai acontecer que, primeiro, Maria será a rainha do seu coração. Tá? E aqui, gente, hoje eu quero me deter muito a palavra coração. Essa palavra que para além da espiritualidade, aqui da consagração total, ela marcou muito a minha vida e da minha família recentemente, para quem acompanha um pouco mais, por conta do meu quinto filho, o Joseph, que quando ele estava com 2 meses e meio, ele foi acometido por 2 bactérias, causando lesões cerebrais, encefálicas, múltiplos AVCs, vários derrames cerebrais, né, nele, e ele sobreviveu, né, ele ainda está em recuperação. Inclusive essa escravidão, tudo isso que eu estou fazendo de forma online foram propósitos que eu fiz para Deus, para deixar disponível para quem quiser, para que Nossa Senhora seja mais conhecida e mais amada. Porque eu e minha esposa estamos renovando a nossa consagração e eu estou tornando isso público, tá? Então, o coração de Jesus e de Maria foi marcante durante os 36 dias que meu filho teve que ficar internado. Ele ficou 14 dias entubado, 18 dias na UTI, mais 18 na enfermaria. E o coração de Jesus começou de alguma maneira, em todas as nossas orações, a se tornar o refúgio da nossa aflição. E então nós recorremos ao coração de Jesus e não tem como não nos achegar ao Imaculado Coração de Maria. Assim como São João Eudes diz, o coração de ambos são tão unidos que parecem fundidos, que dá para se dizer que é não 2 corações, mas um, que é o Sagrado Coração de Jesus e Maria. São João Eudes vai dizer, né? Nós falamos já que Cristo é rei por natureza e conquista, a Virgem Maria é rainha por graça, né? E nós temos que entender o que é o coração. O coração aqui é o interior, né? Significa que ela tem um domínio sobre as almas dos eleitos. Deus é Deus de todos pela natureza, mas a Virgem é mãe somente pela graça nos eleitos, né? Toda a natureza, ela de alguma maneira deve
encontrar um resquício em Deus, mas somente aqueles que querem viver a graça vão se esbarrar em Maria. Isso é interessantíssimo. Na ordem da graça, a Virgem Maria está lá como a mãe, pronta para gerar novos filhos para a igreja, assim como gerou Cristo. Então a Virgem Maria, ela é rainha do céu e da terra pela graça, não por natureza, porque ela não é deusa. Eu já deixei isso claro. Então isso é muito interessante, tá? E aqui é importante falar daquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 21. O reino está no interior, o reino está no coração. Cristo, nos 3 anos de vida pública, ele vai anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus chegou, porque o reino de Deus é ele. E a Virgem Maria aprendeu isso como nunca, porque gerou isso. Aprendeu a viver a vida interior. A espiritualidade externa nos dias de hoje é assustadora. Principalmente por conta do neopentecostalismo. Uma estética, né, muito externa, de que se você não ergue as mãos, se você não balança, se você não fala alto, se você não se agita, se não faz alguma coisa ali, né, um vulcão, é como se Deus não estivesse agindo, como se não estivesse ungido. Me faz lembrar da passagem do Antigo Testamento do profeta que procura a presença de Deus e vem um terremoto e Deus não está, vem a tempestade e Deus não está, mas aí vem a brisa suave. E era ali que Deus estava. Que interessante isso. Nós devemos procurar a Deus no coração. Santo Agostinho diz que Deus está no interior de nós mais do que nós mesmos. É incrível isso. Deus é mais interior do que o meu interior dentro de mim. E como eu devo mergulhar em mim para encontrar a Deus. Não no sentido imanentista, né? Mas no sentido transcendente. Ou seja, Deus que está lá no núcleo do meu coração vai me fazer buscá-lo porque ele supera o meu interior, ele supera todas as coisas. Ele ultrapassa todas as coisas. Mas ele está lá no mais profundo do núcleo do ser de cada pessoa. Isso é interessante. Muito interessante. Santo Agostinho ainda, né? Nem tinha preparado tanto, mas não tem como não lembrar. Ali, as primeiras páginas do livro da Confissão, ele que no século V escreveu: Deus, eu buscava fora e tu estavas dentro. Angustiado está o meu coração enquanto não repouso em ti. É incrível. Esse repouso que nós temos que procurar em Deus está dentro de nós, né? E de uma maneira muito atualizada, que não está obviamente no tratado, mas eu não consegui, assim, não colocar isso. Foi a recente 4ª encíclica do Papa Francisco, de Lex-Signos, que é Amou-nos. O Papa Francisco, ele fez uma reflexão muito interessante sobre o coração.
E como que a nossa atual sociedade tem dificuldade de chegar ao coração, ou seja, do interior. Nós estamos numa sociedade de rede social, onde se alimenta a aparência, onde o importante é like, onde o importante é comentário, onde o importante é o engajamento, onde o importante é eu ir lá na câmera e mostrar que tá tudo bem. Ninguém mostra nenhuma derrota lá nos stories do Instagram, por exemplo. E tudo isso vai endurecendo o coração. As pessoas não conseguem mais abrir o coração. É aparência, 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 aparência. As pessoas não têm mais momento de espiritualidade. As pessoas não largam o celular em momentos quase nenhum. As pessoas vão para a igreja participar de momentos de espiritualidade e ficam sacando o celular para filmar aquele momento de oração, ao invés de se entregar a Deus. Por isso que, né, recentemente eu fiz um retiro e que maravilha, né? Ali na porta ali da inscrição, abri um saquinho e falou assim, olha, o celular vai ficar aqui, você pega só daqui 3 dias. Você aguentaria 3 dias sem celular? Essa sociedade de hoje que faz as pessoas terem uma vida online e outra offline, né? Como que está difícil as pessoas viverem uma vida interior, uma vida de silêncio. A pessoa entra dentro do carro, já liga o rádio, a pessoa já fica com um foninho, a pessoa já quer barulho, a pessoa quer um agito, a pessoa está ansiosa. Nós estamos, né, com milhares de doenças mentais porque falta silêncio. Veja que aqui eu não estou defendendo que as pessoas não têm que buscar o médico ou a ciência. O meu discurso nunca vai ser contra isso. Pelo contrário, precisa. Mas eu sei, como por testemunho vivo, que uma vida interior, uma vida de silêncio, pode colaborar e muito contra uma ansiedade. Então, é importante termos um olhar amplo sobre tudo isso. Como está difícil atingir o coração das pessoas, né? Então, nessa aula de hoje é o momento de você se questionar. Como está a sua vida interior? Você tem um plano de vida? Como assim um plano de vida, Davi? Ué, você sabe o que você vai rezar quando acordar? Que horas você vai rezar? O que você vai rezar? Em que momento? Isso é um plano de vida espiritual. Você tem um período de confissão frequente? De quantas missas você vai conseguir participar, além da dominical, se você consegue? Na sua oração diária, você vai ler o evangelho do dia, você vai fazer uma leitura espiritual da Bíblia? E em que momento, quantos minutos você vai dedicar a isso? Normalmente são 15 minutos, 20, máximo 30 minutos, máximo. Que livro espiritual você está lendo aí que seja 15 minutos por dia? Né? Então, leitura espiritual tem que ser você tem que estar pelo menos lendo o tratado. Pelo menos o tratado da verdadeira devoção você tem que estar lendo, né? Tá até aqui do meu ladinho o meu primeiro. Eu li ele em 2006, terminei em 2007 mais ou menos. Foi quando me consagrei. Tá surradinho, coitado. Eu tenho uns outros mais novos pra não passar vergonha quando vai pregar, mas esse aqui tá surradinho, é meu companheirinho. Mas você tem um propósito de pelo menos um livro por mês, pelo menos 12 livros no ano. Não?
E aqui é óbvio, né? Nós não somos bons juízes de nós mesmos. Você precisa encontrar um sacerdote santo, provado na experiência, santo e sábio, que você possa chamá-lo de diretor espiritual, entregar a sua vida, e ele vai falar assim, você vai rezar isso, aquilo outro. Tem gente que quer ficar rezando 5, 6 horas por dia e não é capaz de cuidar da própria casa. Tem gente que quer fazer grupo de oração na terça, intercessão na quarta, reunião de ministério na quinta, encontro de servo sexta, sábado, domingo, e esquece a família. Tenha um diretor espiritual para você dividir tudo isso e colocar um breque em você quando for necessário. E que ele aperte, né, onde precisa apertar. Então, tudo isso é muito importante. Como que está a sua vida espiritual? Essa reflexão é muito importante. Que ela não fique somente aqui na hora do nosso vídeo, mas que você leve essa reflexão para o seu dia de hoje. Tá? Se você quiser compartilhar algum livro que você está lendo... Nossa, olha, eu chutei a câmera. Se você quiser compartilhar o livro que você está lendo, coloca nos comentários a leitura espiritual que você está lendo, além do Tratado da Verdadeira. Ou se você não está e se sentiu aí incomodado com isso, que você faça esse propósito público de que você vai começar. Tá? Deixa eu fazer algumas indicações, né, para vocês. Eu tô lendo as cartas de Santa Teresinha. Meu ano está dedicado a Teresinha do Menino Jesus. Então, essa é a minha leitura espiritual. Mas eu tenho aqui uma lista para ler, né? E sem dúvida, né? Eu não ganho nada para isso, mas a minha biblioteca católica é de longe, né, esse plano já pronto de leitura espiritual, com uma coroadoria já provada, que você pode fazer com que, se você ler só os livros que vão chegando dele, já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Tá bom? Então, fica aí a propaganda gratuita sem ganhar nada, né? Não tem problema nenhum. Se a Biblioteca Católica quiser me doar algumas anuidades, eu não vou achar ruim, não. Tá bom? Bom, vamos lá, né? Lembrando que os vídeos não substituem a leitura do livro, assistir às orações não substitui você de rezar, e que nós vamos fazer nossa consagração no dia 12 de dezembro, dia de Guadalupe. Vamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo, pedindo para tirar de nós o espírito do mundo, tá? Vamos lá. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos, enchei de graça celestial os corações que criastes. Sois o divino Consolador, o dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção dos espirituais. Com os vossos 7 dons, sois o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai. Inspirando nossas palavras, acendei a luz nos sentidos e insuflai o amor nos corações, amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida. Afastai para longe o inimigo, trazei-nos prontamente a paz, assim guiados por vós evitaremos todo o mal. Por vós explicar-se-á o Pai e conheceremos o Filho. Dai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador por todos os séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração à nossa estrela do mar. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca.
As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos que vêm nos acompanhando. Desejo a todos fidelidade. Não aos meus vídeos, mas a Deus. As orações, tá? Compartilhem com quem vocês acharem que seja útil. E não esqueçam de deixar aí uma curtida para que esse tipo de vídeo chegue a mais pessoas. A gente sabe o tanto de coisa que tem aqui na internet. E essa mensagem, ela pode talvez transformar uma alma através de você. Tá bom? Então Deus nos abençoe. Os anjos nos protejam. E salve Maria.